Capítulo 15. A estaca da vitória. Ele estabeleceu a ponte entre o céu e a terra, e do coração do homem brota a dimensão de adoração. A estaca da vitória. Subtítulo: Alarga as estacas da sua tenda. Fortalecerás as suas estacas, porque se fizer isso, poderá estender a sua tenda. Continuou o ministro. E quem é a estaca? Perguntou-me. Vave também é a estaca e o gancho. Do que eram as estacas? Perguntou-me novamente. Os ganchos da coluna eram de prata e as estacas eram de bronze. 3 vezes disse o Senhor a Moisés: coloca suas colunas junto às cortinas, ganchos de prata. Para que se utilizam os ganchos? Para pendurar e se conectar com as colunas. Quantos vav tinham? Continuou com o seu ensinamento. 3 ganchos de prata. Vav era a conexão, e a conexão era de prata, e a prata é a adoração, porque a luz mais pura é prateada e não dourada. Por isso, os jarros, pratos e até o prendedor para a quipar do sacerdote era de prata, porque na luz não há nada senão excelência. O gancho da adoração, subtítulo: 3 ganchos, 3 medidas diferentes, 3 níveis de adoração. Primeiro, o vav maior, a firmeza, a força, o forte louvor, extravagante e com temor para o Pai. É o louvor que leva temor aos seus inimigos, porque exalta os feitos maravilhosos do Pai. Fala da firmeza e da sua imutabilidade. Segundo, vav do Filho, a adoração cheia de paixão, porque há um compromisso. A adoração ao Filho que amou e que se entregou por sua amada. É uma adoração apaixonada, de entrega e de rendição. Terceiro, vav do Espírito. A adoração do Espírito que lhe sugere, que lhe escolhe, lhe toca, lhe atrai e seduz com seus laços de amor para poder louvar de coração. E é a adoração que te guia e te ensina. Mas os 3 vav é a adoração, som e luz. O primeiro vav criando tudo do nada. Lembra-se? A adoração correta do Pai é forte e imponente. E para que ela se manifeste com essa força e possa criar, primeiro deve se esvaziar de tudo e alcançar o nada dentro de você. A adoração correta do Pai é forte e imponente, e para que ela se manifeste, primeiro deve se esvaziar de tudo. Frase-chave. Se despojar de tudo, sem aflição, sem pensamentos, sem mente, sem vontade, sem nada. Então, no meio do vazio, surge a luz, surge a adoração em espírito e em verdade. É o momento onde ele toma o controle e a guia perfeitamente para que comece a iluminar tudo com a sua glória. Quando se esvaziar e começar a adorar, então vav surge e rompe com as trevas. A luz primitiva começa a iluminar na escuridão. Vav destrói os inimigos porque a luz resplandece nas trevas. E o povo que estava assentado nas trevas enxergará a grande luz. A luz é fogo e terror para os seus inimigos. O Pai estabeleceu a sua força. E quem ousará confrontar o braço forte de poder daquele que criou todas as coisas? Então, entre na plenitude do Filho, e o Filho diz: vem. Porque ele estabeleceu a ponte entre o céu e a terra, e do coração do homem brota a segunda dimensão de adoração, o vav do compromisso e da paixão. Derrame o seu coração e se entregue. Esta é a linguagem do compromisso e do amor. Entregue a sua vontade para fazer a vontade dele.
Ele estabeleceu a ponte entre o céu e a terra, e do coração do homem brota a dimensão de adoração. Frase-chave. Ao olhar, já não encontrará os inimigos que a perseguiam, porque se aproximou dele. E por estar tão perto dele, o Vav ungido poderá tocá-la. Desfrute da sua luz, da sua paz, da sua alegria e do seu amor. Desfrute porque está muito, muito perto, pois você acessou o lugar de intimidade, onde já não há mais nada, somente você e ele. E o que acontece quando há intimidade? Ele te fala ao ouvido e te faz promessas. O amado está na sua recâmara e tudo aquilo que ela aceita, ele anuncia como um edital. E quando seus súditos recebem o edital, não questionam, porque é o edital do rei. Revelarei o mistério da estaca de bronze. Continuou com seu ensinamento, enquanto me deleitava adorando meu rei. A prata é pura, mas no deserto é necessário reforçar esta estaca. A madeira não serve para enterrá-la na areia, e o tabernáculo deveria ser estabelecido no deserto. O ruach entrava na tenda e as cortinas começavam a se mover. No início era suave como o respirar e o suspirar de Deus, mas ia aumentando a sua força e ficava cada vez mais forte até que as cortinas das tendas se enchessem. As estacas deveriam aguentar, por isso as estacas eram largas e fortes para suportar o peso das cortinas quando estas se abriam. O cobre não oxida, mas é fraco e frágil, e o ferro oxida, porém é forte. Assim é o bronze, uma aliança perfeita, não oxida e é forte. O óxido da corrupção não pode prendê-lo ou agarrá-lo, pois a força que ele tem não se dobra, não se torce e não se desgasta. Então o Vav sustenta a tenda. A estaca da tenda, subtítulo. O que é o Vav? O homem de pé que move a sua cabeça e cada vez que se move é a chama de fogo o coroando. É a estaca firme enterrada na terra. A tenda não se moverá. Duas naturezas humanas e divinas trabalhando juntas para ficar forte e para que não haja corrupção, enterrados na terra. E enquanto falava, a minha mente se abria para novas dimensões de revelação. O Vav, as duas naturezas, coroado de glória e esplendor. Dava para ver Jesus parado ali no Jordão, recebendo a coroação do Espírito, dando testemunho visível na terra sobre o Pai, o Vav primitivo. Sacrificado desde antes da fundação do mundo, o fogo, a luz criadora do Santo Espírito, pousando na sua cabeça, revelando-se para a humanidade em formas que a humanidade pudesse entender. Os meus olhos já não podiam tomar nota, os meus ouvidos pareciam que já não suportavam mais, pois só queriam adorar o Rei invisível que se fez visível e optou por deixar o seu trono de glória para tomar a forma de homem, com o propósito de que o homem já não dissesse: talvez tenhamos um Deus muito grande, alto e distante, mas que agora esse Deus que retraiu o seu poder para criar a inexistência e logo chamar à existência todas as coisas, novamente retraiu o seu poder, escondeu a sua força e se sujeitou a leis humanas. Caminhou, ensinou, repartiu o pão dos poderosos, fez milagres, não apenas sobrenaturais, mas no nível da natureza humana, para que o conhecesse melhor. Houve curas, libertações, ressurreições, pães e peixes que lhe obedeceram e testificaram diante de milhares que o seu Criador estava ali. Mas nada disso comoveu o coração do homem. Ao contrário, o apedrejaram e o negaram, e continuou o ministro. E o Vav do pai foi enterrado. O único que permaneceu com ele até o último suspiro. Foi o único que o viu como o Vav que realmente é. E desta forma se revelou a João.
Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 15. O forte foi enterrado na terra, o filho do homem, o Vave primitivo. Adore ao Vave primitivo, disse-me, pois viu que não podia seguir adiante sem adorá-lo. E ele mesmo tomou um tempo para adorar. Os céus e a terra unidos, adorando o que tem os pés de bronze e sustenta a tenda, para que o Ruach se movesse com liberdade dentro dela. Temos fundamento e temos a estaca celestial. Como disse Paulo, não podemos ser levados pelos ventos de doutrinas, pois estamos ancorados e firmados na rocha, na primeira pedra viva, e sobre ela todo o edifício é edificado. A criação se prostrou espantada quando viu que o rei se despojou da sua glória e disse: Pai, eu irei. Há seres celestiais com poder para derreter os montes da terra. O próprio sol disse: sairei da minha casa. Ele disse: um momento. É necessário que o grão morra, porque se morrer, levará vida. Era necessário que o Filho do Homem fosse enterrado no penhasco, e colocaram o Vave morto dentro do penhasco. Enterrou na superfície um homem de carne e osso, e mais abaixo do abismo vieram os pés perfurados. O inferno tinha trazido da Babilônia a taça de vinho da fornicação e estavam aguardando na porta principal do Hades. Ainda não vejo nada, dizia o diabo. Ah, mas ele disse que hoje viria. Continuemos olhando. Aquele que morreu na cruz e nos envergonhou se aproxima, gritou um dos seus porteiros. Não, não pode ser, dizia o diabo. Quem vem? Perguntou o inferno. E ele respondeu: o que hoje nos despiu na cruz. O que hoje nos despiu na cruz. Mais um momento, disseram. Olhem os seus pés. Já não são de carne, são de bronze. Não! Hoje nos despojou e nos despiu, e agora nos amassou. Ai, ai, esses pés! É aquele que nos castigou lá em cima, gritavam uns aos outros. Mas não é de carne? Diziam. Parece que é de bronze brilhante. Era o Vave, continuou o ministro. E vinha o Vave, e o povo assentado nas trevas viu a grande luz, a luz criativa. Agora o Vave estava na presença do Eterno como memorial. Ele faz a conexão. Tudo o que pedires ao meu Pai, no meu nome, eu o farei. Vave não é um gancho, é o gancho. A estaca de bronze. A estaca da vitória. Subtítulo: Vave vem a você em luz, mas é fogo que destrói as trevas. As trevas têm o seu sistema montado, o mundo, na escuridão por 430 anos, e não havia profeta. O inimigo disse: levantar-se-á alguém? E não se levantou. Passou uma geração, mais de 470 anos. Então se levantará? Já se passaram 12 gerações e não há nada novo no bairro. Mas as pessoas já não sabem de que tribo são. Perderam a sua identidade e nem sonham com a sua liberdade porque estão num cativeiro negociado.
Passaram-se 12 gerações e não puderam fazer nada, mas o inimigo esqueceu que a 13ª é a sacerdotal. Assim, o rei também é sacerdote. Todos os sistemas cobriam a terra de escuridão. A mente, a religião e a cultura, tudo em trevas. O império do inimigo estava em Israel, mas havia uma antiga profecia. Quando Cícera fugiu com seu exército e entrou na tenda de Jael, estou muito cansado, disse a Jael. Então Jael pegou um pouco de leite fresco e lhe ofereceu. É de uma vaca saudável, meu rei. Tome à vontade. Ah, que bem me fez este leite, disse o rei. E depois de tomar ficou com sono. E Jael rapidamente disse a Cícera: Ó, meu rei, a cama está pronta, porque não se deita e descansa, aqui ninguém o incomodará. O rei olhou e disse: Não há armas aqui, e pensou. O que esta mulher pode fazer ao rei? Me deitarei e descansarei um pouco. Me colocarei de lado para não roncar, e assim não me descobrirão. E Jael esperou que Cícera dormisse. Tomou uma estaca. Era uma mulher que tinha fortalecido a estaca da tenda. Tomou e partiu a sua cabeça e derramou o seu cérebro. Esta é a figura do que aconteceu com o filho do homem. A estaca desceu às partes mais profundas do inferno. Eles mesmos deram o golpe de martelo e eles mesmos se autodestruíram quando enterraram o Vave na terra. 3 dias depois, o diabo estava despido e os seus demônios desnudos e chamou os conselheiros e perguntou: Não leram sobre Cícera? E os demônios duvidavam. Chamou a morte e ela disse: Eu também estou descoberta, quase sou destruída. Esperavam uma espada e nem a faca quiseram usar. Esperavam uma flecha e até comprei um escudo e vim ao meu refúgio com os meus 5 rios. Acaso viesse com fogo e me mandaram uma estaca e quebrou o meu cérebro? As ideias, a mentalidade quebraram o meu sistema porque Vave chegou, reclamava o adversário. Sabe por que o mundo tem feriado de Sexta-feira Santa? Porque o inferno celebra. Graças a Deus que foi embora a luz. Aleluia! Estamos acostumados à escuridão. A sua escrita em espanhol não está completa, continuou o ministro. O Eterno fala com imagens de espírito a espírito. No princípio, a linguagem hebraica não era escrita assim, mas a linguagem surgiu pela palavra falada e não escrita. Se a palavra era falada, foi um problema colocá-la de acordo e inventar o idioma escrito. Foi necessário decodificar o som para criar a imagem e a palavra escrita. A linguagem hebraica original só tinha consoantes, não existia vogais, então havia muitas diferenças. Vave, o mistério do fogo, da luz primitiva e do poder criativo. O gancho, a estaca, a conexão, potencializando cada uma das consoantes que participaram ativas no poder da criação, e uma delas é Vave. A conexão infalível. Subtítulo: Compreendi que Vave é a sua postura profética para o resto da vida. Se você se mantém de pé, olhando o Monte Santo, então está conectado com o lugar do testemunho. Testemunho é a prova da veracidade e a existência de todas as coisas. É o conector que recebe direto da matriz o programa completo e é necessário para o sistema na qual vai operar e descer ao seu terminal para manifestá-lo. Levantará os seus olhos ao Monte Santo e entenderá os tempos. E quando trabalhar na nação, com a firmeza do Pai, a sabedoria do ancião de dias, estabelecerá os fundamentos justos e irremovíveis, com a moderação e paciência do que habita fora do tempo. Siga contemplando e verá que agora todo o domínio e autoridade que o Filho lhe entregou foi proclamado.
e todos os seus inimigos que estão debaixo dos seus pés. Então se moverá com a autoridade do Filho, conquistará, despojará e tomará chaves para abrir sobre os céus dessa nação a vida e fechará para a morte. Verá o seu sangue correndo pelas ruas, limpando, santificando e marcando o seu território. Segue de pé, com seus olhos fixos, contemplando a magnificência do Pai e do Filho, e agora sinta a pessoa do Santo Espírito que trabalha rapidamente. Sentirá o seu alento e verá que libera o seu mel. Então ensinará a sua palavra e alimentará com a doçura do seu som. As suas águas sobrenaturais terão o cenário perfeito para manifestar os seus dons e os seus frutos, que logo sairão à luz, e toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. E perguntarão: como você fez isso? E você responderá: Vave, me mantive parada, olhando para o invisível. Amém. Este é o término do livro. Epílogo. Deus estabeleceu todas as coisas pela sua palavra, na qual tudo sustenta. O Verbo é a palavra que se fez carne em Jesus. Para que esta mesma realidade esteja em nós, necessitamos conhecer o mistério de cada uma das letras do alfabeto hebraico. Esta foi a linguagem original que Deus usou para falar ao espírito do homem. Como entenderemos as Escrituras se não compreendemos o significado das letras? Não podemos ensinar alguém a escrever a palavra árvore se ainda não aprendeu a forma do A e do V. O som da sua voz provoca uma verdadeira reforma na nossa maneira de pensar e interpretar a mentalidade do reino de Deus. Sentimos vontade de ler as Escrituras novamente para descobrir as profundidades dos mistérios de Deus com as novas ferramentas que nos ajudarão a interpretar a verdadeira essência das palavras do Espírito derramada em 40 escritores, autores que falaram há mais de 1.600 anos. Eles eram boiadeiros, sacerdotes, empresários, soldados, reis ou iletrados, nunca se conheceram, mas todos eles foram extraordinários e concordaram no seu testemunho. Como é possível? Somente se todos tivessem visto o mesmo ou escutassem as mesmas palavras, o som da sua voz. Apenas teremos tempo suficiente de assimilar o que aprendemos antes que chegue a próxima entrega de o som de sua voz. Desde que conheci a minha esposa há mais de 20 anos, vi seu amor e zelo pela Escritura, Logos, sempre verificando que nada se agregasse ou tirasse do que Deus falou. Muitas vezes, quando eu terminava uma pregação, ela me perguntava sobre algum ponto da mensagem. Onde está isso especificamente nas Escrituras? Esperava que ela escrevesse os seus próprios livros, pois antes de nos casarmos já era pregadora e mestre das Escrituras. Conheço a sua paixão por Deus e a sua perseverança, mesmo em tempos difíceis, e também a sua gratidão pelas bênçãos e alegrias que Deus lhe deu. Fui grandemente surpreendido ao ver que depois de ter talvez o ano mais difícil da sua vida, Deus não somente a restaurou, mas abriu sobre ela uma dimensão de milagres e revelações totalmente diferente do que estávamos acostumados. Literalmente mergulhou numa atmosfera onde noite e dia flui a revelação e a comunhão com Deus. Sou testemunha privilegiada de como o céu se abriu como uma fonte inesgotável que não para de brotar águas desde o trono. E quando parece que recebemos algo grande que jamais imaginamos, vem algo ainda maior que supera o outro. Escutei como Deus lhe fala e lhe diz
que é um sinal do que ele vai fazer com a igreja, que o melhor e o mais poderoso ainda estão por vir nesta geração, e que ele reservou para o final dos tempos, para levantar uma igreja glorificada. Isso me emociona, me enche de expectativa nos seus atos. Deus não mente, nem se engana, e o que ele prometeu está vindo nesta geração, e o que ele prometeu está vindo nesta geração. Tome cada revelação aqui entregue e enche seu depósito de poder suficiente para fazer as mesmas obras que Jesus fez, e anuncie por todo lugar onde o Senhor o leve, que muitos escutem o som da sua voz. As Escrituras nos diz que um dia emite palavra a outro dia, e ao mesmo tempo diz que não há palavra nem é ouvida a sua voz. Então, como é que se falam? Basta uma letra para se comunicar. As imagens são a linguagem original, primitiva e pura que Deus usava para falar a sua criação, até que se escutou pela primeira vez o som da linguagem. Façamos ao homem a nossa imagem. A imagem agora tem som. Cada capítulo deste livro é uma revelação única e maravilhosa do céu, um ensinamento recebido pelas visões e diálogos reproduzidos aqui, nos traz um temor reverente pelo zelo do Espírito. Enche-nos de plenitude ver como Deus, desde o início dos tempos, está orquestrando de eternidade a eternidade, a mais esplêndida das sinfonias, que através de 22 instrumentos e em cada letra acompanha o som da sua voz. Aleluia! Glória a Deus por esta revelação que está contida neste livro. Amém.